Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta aliá da Parashá Nassô, que está no livro Bamidbar, capítulo 5, versículo 11, vai até o capítulo 6, versículo 27. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel: quando o homem desconfiar que sua mulher cometeu infidelidade contra ele, contaminando-se ao deitar-se com outro homem, não havendo testemunha, e ela não for apanhada em flagrante, passando por ele o espírito de ciúmes, ele a trará ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efá de farinha de cevada. Não derramará sobre ela azeite, nem colocará sobre ela incenso, pois é uma oblação de ciúmes, que lembra iniquidades. E o sacerdote a fará se aproximar diante de Deus, e o sacerdote colocará águas santas num vaso de barro, mais uma quantidade de pó do chão do tabernáculo, e tirará a cobertura da cabeça da mulher, e colocará a oblação nas palmas das mãos dela. E na palma e na mão do sacerdote estarão as águas amargas, que trazem consigo a maldição. O sacerdote a fará jurar, dizendo-lhe o seguinte: se não te deitaste com nenhum homem, exceto teu marido, e se não te desviaste para a impureza, sê livre destas águas amargas que trazem consigo a maldição. E se te desviaste enquanto sob o domínio de teu marido, e foste contaminada, e algum homem fora teu marido tiver se deitado contigo, Deus te enviará uma maldição, fazendo decair tua coxa e inchar teu ventre, e que entre estas águas que trazem consigo a maldição em tuas entranhas, e façam inchar teu ventre e decair tua coxa. E a mulher dirá: Amém, Amém. E o sacerdote escreverá estas maldições em um livro e as apagará nas águas amargas, e dará de beber à mulher as águas para lhe causar amarguras. E o sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúmes e a movimentará diante de Deus, fazendo-a chegar até o altar. E tomará o sacerdote um punhado da oblação e o queimará sobre o altar, e dará as águas amargas para a mulher beber. E será que se a mulher for impura e tiver cometido falsidade contra seu marido, as águas farão inchar seu ventre e decair sua coxa, tornando-a mulher maldita no meio de seu povo. E se a mulher não for contaminada, mas sim pura, a água não provocará esse efeito, e ela terá bons partos. Esta é a lei dos ciúmes, quando uma mulher se desviar de seu marido e se tornar impura, ou quando o homem se enciumar dela. E o homem será livre da iniquidade, e a mulher levará sobre si sua iniquidade. E Deus disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher tiver se isolado fazendo voto de Nazireu, um tipo de monge, para se consagrar a Deus, deverá se abster de tomar vinho, seja novo ou velho, de consumir vinagre e de comer uvas frescas ou secas e seus derivados. Durante todos os dias de sua dedicação não deverá consumir nada que sai da videira, bem como não passar a navalha por sua cabeça. Sagrado será o seu cabelo, devendo deixá-lo crescer. Durante todos os dias de sua consagração a Deus, não se aproximará de um morto, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, para não se impurificar, pois o nazireado de Deus está sobre sua cabeça. Em todo esse período ele será santo para Deus. Se alguém morrer subitamente em sua presença e contaminar a cabeça de seu nazireado, ele deverá rapar a cabeça no 7º dia, que é o de sua purificação, e no 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda da reunião, e o sacerdote oferecerá um pássaro como oferta de pecado e o outro como holocausto, e expiará por ele pelo pecado de contaminar-se com o morto, e consagrará a cabeça dele daí por diante como no princípio, e trará um cordeiro com a idade de 1 ano como oferta de delito, e o período anterior ao contato com o morto será desconsiderado, pois foi contaminado. Esta é a lei do nazireado.
Ao completarem-se os dias de sua consagração, ele virá à entrada da tenda da reunião e oferecerá sacrifícios a Deus, um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeitos, como holocausto, mais uma cordeira com idade de 1 ano, sem defeitos, como oferta de pecado, mais um carneiro sem defeitos, como oferta de pazes, mais uma cesta com tortas ázimas de flor de farinha de trigo amassadas com azeite, e filhós ázimos, untados com azeite, suas oblações e libações, e os apresentará ao sacerdote diante de Deus, e oferecerá a oferta de pecado e o holocausto, e oferecerá o sacrifício de pazes a Deus com a intenção de santificar o pão da cesta, e o sacerdote fará a oblação e a libação. E o nazireu rapará os cabelos à entrada da tenda da reunião e os colocará sobre o fogo que está sob o recipiente no qual está sendo cozido o sacrifício de pazes. E o sacerdote pegará a espádua cozida do carneiro e uma torta ázima da cesta e um filhó ázimo, e os colocará nas palmas das mãos do nazireu após o corte do cabelo. E o sacerdote os oferecerá como oferta movida diante de Deus, e isto pertencerá ao sacerdote, além do peito e da espádua separada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei que se aplica ao nazireu. E Deus disse a Moisés: Falarão, e a seus filhos. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: Que Deus te abençoe e te preserve. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que Deus dirija a sua face e te dê a paz. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayo lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Ao cometer infidelidade traindo seu cônjuge, a pessoa contamina sua alma. Contaminação significa passar adiante. Isso indica que, além de impurificar-se espiritualmente, quem comete adultério poderá contaminar outros, demonstrando que a infidelidade transcende o âmbito das 3 pessoas diretamente envolvidas. Trazer o problema de ciúmes ao sacerdote é trazê-lo diante de Deus. O ciúme é algo tão nefasto para o relacionamento do casal que faz com que Deus queira se envolver pessoalmente para dirimir as dúvidas e, caso aplicável, promover a paz entre os cônjuges e salvar o matrimônio. Trazer oferta a Deus significa pedir perdão a Ele, mesmo só havendo a desconfiança, o fato de ter dado margem a que ela ocorra já é passível de pedir desculpas, pois esse sentimento traz muito sofrimento à alma. Devemos ter cuidado com as aparências de comportamentos, pois elas podem provocar sofrimentos naqueles que nos cercam. O azeite simboliza um sentimento de superioridade, pois o óleo não se mistura com a água. O incenso simboliza o olfato, que é um sentido que tem a ver com a atração. A infidelidade não pode ser justificada derramando-se azeite, isto é, alegando superioridade das pessoas com quem se cometeu traição em relação ao cônjuge, nem colocando-se incenso, isto é, alegando que a atração pela pessoa com quem se cometeu a traição foi irresistível. Águas santas simbolizam o conhecimento dos mandamentos divinos. Utilizar-se delas para solucionar problemas de ciúmes indica que, se a pessoa conhece as leis divinas e suas implicações, não teria cometido infidelidade nem levantado dúvidas sobre seu comportamento. O pó do chão do tabernáculo simboliza aquilo que sustenta, chão, as tradições sagradas, tabernáculo. Se a pessoa sustentasse as tradições sagradas, não cometeria adultério. Ter a cabeça coberta simboliza se sentir protegido pelo que está acima, Deus. Ao tirar a cobertura da cabeça, a mulher percebe que Deus não a estará protegendo caso tenha cometido de fato infidelidade. As águas utilizadas para dirimir ciúmes são denominadas amargas, pois o sentimento de ciúmes é amargo, bem como as maldições que atingem quem é infiel ao cônjuge. Decair a coxa faz com que a mulher perca o atrativo sensual para seu marido,
Inchar o ventre faz com que a mulher perca a capacidade de procriar. Estas coisas justificam a relação sexual, a atração física e a obrigação de procriar. Perdendo-as, a mulher se torna alguém desprezível para quem o marido não terá vontade nem dever de se aproximar. Isso também é um castigo para os fatores que possam ter atraído o amante. Ao dizer amém, a pessoa aceita o que lhe é proposto. Ao repetir 2 vezes estas palavras, a pessoa aceita o veredito no plano material, ameaças físicas, e no plano espiritual, pecado grave. Escrever no livro simboliza que Deus registra os atos de cada um que merecem maldições, isto é, os pecados. Apagá-los simboliza que Deus propicia que os pecados sejam esquecidos, desde que isso seja feito em águas amargas, isto é, obtendo-se conhecimentos, águas das leis divinas que tratam dos atos amargos e arrependendo-se de tê-los cometido. O ato de beber as águas simboliza incorporar o conhecimento. A pessoa deve saber que não é correto passar impressões que causem ciúmes no cônjuge, e esse conhecimento deve causar amarguras que resultem em um arrependimento sincero. Qualquer movimentação chama a atenção dos presentes. A oblação de ciúme será movimentada diante de Deus, o que simboliza que a pessoa deve estar ciente de que Deus está prestando atenção aos seus atos e que nada lhe é escondido, e que o castigo ou recompensas divinas são perfeitos, visando elevar a pessoa como um altar. Caso a mulher não tenha cometido iniquidades, haverá uma recompensa ao invés de castigo, já que ela se submeteu a um processo de humilhação. A pessoa que sofre danos morais deve ser ressarcida, caso se constate que é inocente das acusações que pesam sobre ela. E a recompensa deve ser, preferencialmente, de natureza oposta ao que seria o castigo. Neste caso, ao invés de se tornar estéril, Deus propicia a ela partos bons. O nazireu é um tipo de monge que se isola e durante um período de tempo que ele escolhe, se dedica a Deus. Pelo fato de se isolar do mundo, evitando ter contato com pessoas e interagir com elas, que é a maneira preferida por Deus, o nazireu deve abster de tomar vinho, que simboliza abster-se dos prazeres materiais. Outro motivo da abstenção do vinho é que, para se consagrar a Deus, a pessoa deve estar sóbria permanentemente, pois a embriaguez é um desrespeito ao nome, e nesse estado a pessoa não consegue executar satisfatoriamente seus deveres. O cabelo é uma parte do corpo que não sentimos ao ser cortada, simbolizando a falta de sensibilidade. Não cortar os cabelos simboliza um aumento do grau de insensibilidade em relação ao ambiente. O nazireu isola-se, tornando, portanto, mais insensível à sociedade que o cerca. Aproximar-se de um morto simboliza adotar atitudes que denotam falta de vivacidade, apatia. Para fazer jus uma aproximação de Deus é preciso que o seu serviço seja feito com ânimo, com vida. Deixar-se levar pela falta de vontade de viver é um pecado grave. Os pássaros simbolizam a alegria. Oferecer pássaros como sacrifício indica que aquele que serve a Deus tem vivacidade, reconhece que, assim procedendo, está contrariando-o, privando-o da alegria de ver seus filhos aproveitando as oportunidades que a vida lhes proporciona. O cordeiro simboliza a liberdade, cordeiro pascal. Quem não valoriza a vida sacrifica a sua liberdade, pois vive preso à tristeza e maus pensamentos. Os sacrifícios de pecado, holocausto, etc., são oferecidos mesmo tendo havido sucesso no desempenho do nazireado. Isso significa que optar pelo isolamento e não interagir com as pessoas é considerado por Deus um pecado. A evolução da pessoa não se faz no isolamento, mas sim através das boas ações e amor ao próximo. Esta vida aqui na Terra é a única oportunidade que a alma tem de praticar o bem interagindo com os demais. O corte dos cabelos simboliza a volta da sensibilidade, o olhar para a sociedade, o não se esconder. Isso deve ser feito à entrada da tenda da reunião, simbolizando que Deus está próximo de quem assim age.
O cabelo é queimado, transformado em calor, simbolizando o calor humano que o ex-nazireu se compromete a proporcionar ao seu semelhante. Queimado sob o sacrifício das pazes significa que a energia deve ser usada para fortalecer a paz e o amor entre as pessoas. Depois de se comprometer a interagir com a comunidade praticando o bem, o nazireu pode tomar o vinho, significando que está exposto às alegrias decorrentes desses atos de bondade. Os sacerdotes são os porta-vozes de Deus. Através de palavras, Deus abençoa o seu povo, demonstrando o quanto é importante o que pronunciamos. Devemos tomar cuidado com o que falamos e procurarmos só falar coisas boas e desejar o bem ao próximo. Não está especificado qual tipo e a abrangência das bênçãos. Isso significa que Deus abençoa cada um conforme sua necessidade e Ele sabe melhor do que ninguém o que cada um precisa. Aquilo que é recebido como bênção deve ser preservado e bem utilizado, por exemplo, ganhar dinheiro, mas gastar tudo em medicamentos é uma bênção incompleta. Os sacerdotes rogam que as bênçãos sejam completas. Resplandecer o rosto simboliza estar satisfeito com a pessoa. Proporcionar satisfação a Deus é uma grande bênção, pois indica que a pessoa possui grandes qualidades e que sabe utilizá-las bem. Os sacerdotes rogam que Deus dê essas qualidades aos abençoados. Agraciar é presentear, e isto é feito em sinal de amor ou de agradecimento. Os sacerdotes rogam que a pessoa faça jus a essas atitudes por parte de Deus. Dirigir as faces a alguém significa lhe prestar atenção. Os sacerdotes rogam que Deus não se esqueça das pessoas e que atenda às suas necessidades. A paz é a única coisa a ser recebida, citada explicitamente. Isto significa que é a melhor coisa que se pode obter nessa vida. Paz interna, consigo mesmo, e paz externa, com o próximo, com Deus. Devemos almejar a paz e promovê-la sempre que possível. Pôr o nome de Deus sobre alguém simboliza fazer com que esse alguém perceba que Deus está em cima. Observando tudo, sabendo disso, a pessoa se comporta adequadamente conforme sua vontade e assim se torna um recipiente digno de receber como conteúdo suas bênçãos. Para refletir. Não dê margem a interpretações erradas sobre o seu comportamento. Cuide de sua reputação. Saiba que o casamento é uma instituição tão importante que Deus se envolve pessoalmente para salvá-lo de intrigas e ciúmes infundados. Não se isole da sociedade, interaja com ela e pratique o bem. Isto o faz evoluir mais espiritualmente do que a mera contemplação egoísta. Não sirva a Deus com apatia, com frivolidade. Procure ser alegre e assim você estará aproveitando melhor as oportunidades que a vida lhe oferece de evoluir. Tenha cuidado com as palavras que pronunciar. Fale coisas agradáveis e procure abençoar seu semelhante. Reconheça que Deus está observando todos os seus atos e que Ele conhece todos os seus pensamentos e intenções, agindo de acordo com sua vontade. Você será merecedor das bênçãos que Ele proporciona, recebendo dele aquilo que você precisa. Utilize todos os seus dons para praticar o bem, para promover a paz, para espalhar amor. Assim Deus o abençoará com a paz. Para exercitar. Por que a paz é a melhor coisa que se pode obter na vida? Deixa abaixo a sua resposta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta e compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.